Prezados acadêmicos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês para nós falarmos um pouquinho sobre a nossa quinta atividade online. Ou seja, nós já estamos avançando muito no nosso curso de didática. Muitas experiências já foram construídas, muitos exercícios e atividades também já foram construídos e provavelmente a gente começou a repensar em vários aspectos relacionados, por exemplo, à nossa aula. Como nós produziríamos a nossa aula através de um planejamento organizado, pensado, que de certa forma faz uma diferença muito importante quando nós entramos em sala de aula já com os objetivos estabelecidos. Essa atividade ela é intitulada Gincana da História do Brasil. Aí eu realmente estarei agora provocando muito vocês com relação à criatividade, que é o que vai nos possibilitar a nós trabalharmos essa atividade, ou seja, essa forma de planejar. Nesse sentido, o que acontece? Nós temos então uma relação da palavra gincana e uma relação da palavra, por exemplo, História do Brasil. Nesse sentido, nós precisamos pensar que nós podemos trabalhar de duas formas que são, de certa forma, importantes, que podem auxiliar no desenvolvimento desta atividade. A atividade, na realidade, ela é também um processo pelo qual você vai passar para os seus alunos, tarefas as quais elas são relacionadas a temas históricos. Bom, pensemos o seguinte então, como elaborar um processo de gincana? Sem dúvida nenhuma, nós temos aí uma perspectiva que é importante com relação aos participantes. Se você dá uma temática, você pode pensar de duas formas. Primeiro, identificar os temas pelos quais os alunos precisam estudar, precisam pesquisar, precisam aprofundar. Porque as tarefas que vão ocorrer nessa gincana, ao qual é previsto em um planejamento, uma estrutura básica, você vai, de certa forma, pensar que nesse processo das tarefas as quais esses alunos vão passar, você deu possibilidades para essa equipe, por exemplo, ela vencer esse desafio através da pesquisa, através das informações as quais elas adquiriram previamente. Então nós temos uma temática, e essa temática, na realidade, é o que vai ser explorado através das tarefas as quais esses alunos devem fazer, devem passar. E aí você vai ter, de certa forma, um processo de pontuação, que é um processo a incentivar esses alunos, incentiva-se a uma competitividade, mas ao mesmo tempo esse processo de competitividade você estaria também trabalhando com o processo ensino-aprendizagem. A gincana ela tem essa característica, ela precisa obviamente ser trabalhada não somente em uma aula, você precisa ambientar os alunos, explicar de forma constante como vai ocorrer esse processo, para que ele efetivamente tenha um respaldo e tenha os objetivos aos quais você planejou atingidos nessa atividade. Então eu poderia dizer para vocês que é uma atividade que ela demanda em torno de 2, 3, às vezes até 4 aulas, que possibilitam na realidade que você venha a desenvolver uma temática específica. Nesse caso, a gente estaria propondo como História do Brasil, dentro do período histórico das fases da história do Brasil, é possível escolher qualquer uma delas, mas que seja efetivamente um período ao qual esses alunos consigam dar conta dessas informações, adquirir esse conhecimento, buscar esse conhecimento, através, obviamente, de regras estabelecidas por esse planejamento que será feito por você, futuro professor. Assim, eu poderia dizer a vocês que, de certa forma, ele instiga muitos alunos a essa competitividade.
Ações como essas podem ser desenvolvidas com até 4 equipes, né? O ideal é que você tenha, por exemplo, uma ação que seja em torno de 2 equipes. Você consegue articular melhor, no caso, as atividades às quais elas são desenvolvidas. Porém, se caso você tem um grupo maior, o dividir 4 em 4 equipes, por exemplo, seria também possível trabalhar. Basicamente, isso é um dos aspectos que também deve estar presente em seu planejamento. Espero que tenha sido válido as explicações dessa atividade e desejo a todos vocês um bom trabalho e um bom planejamento, né, que vocês venham a apresentar sobre essa característica da gincana. Não esqueça de dar seu like e também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.